Olá, internautas! Nós estamos aqui mais uma vez com o programa História para quem faz a história, e hoje nós temos aqui uma convidada muito importante, a professora Yara Penha Santana, que faz um trabalho muito lindo, que precisa ser conhecido, porque ela não é só uma professora, ela é uma pessoa que trabalha nas comunidades, com as ONGs, com a juventude, né, e está sempre muito ativa. Inclusive, ganhou um troféu, mas depois eu conto para vocês a história do troféu. Deixa eu cumprimentar a professora Yara. Tudo bem, professora Yara? Alejandra, tudo bem. Tudo bom? Então, eu queria começar aqui esse programa, né, que por aqui só passam aquelas pessoas muito importantes, né, que fazem história mesmo no cotidiano, né? E eu queria começar assim, pedindo para você falar um pouquinho sobre você, né? Como é que você resolveu ser professora, como é que você abraçou essa causa da educação desse jeito assim tão bonito? Então, inicialmente, boa tarde, né? E quero agradecer, Rosa, essa oportunidade de falar desse trabalho, porque a importância de divulgar o trabalho é que outras pessoas também elas se estimulem a falar das coisas que fazem, né? Então, eu acho a importância de estar divulgando o trabalho é estimular outras pessoas também que se aproximem, que a gente possa se juntar, né? Isso é fundamental. Então é o seguinte, você quer saber exatamente do troféu, do Então, trabalho fala em um pouquinho si? sobre o seu trabalho Tá. como educadora, como que Tá. você fez esses anos que está fazendo hoje. Agora há pouco eu né? estava pensando, né, que eu comecei a trabalhar como professora já bem madura, né? Não foi minha primeira opção profissional e eu estava insatisfeita de trabalhar para o sistema. Eu falei, não, eu tenho que dar minha força de trabalho, eu tenho que contribuir, e rapidamente me veio a educação, né? Eu achei que justificaria, né, estar empenhando o tempo, o esforço para melhorar, para contribuir, né, com o coletivo. E eu fiz o magistério, eu já tinha segundo grau, eu fiz o magistério em 2 anos, depois eu trabalhei na CM, na Associação Cristã de Moças, eu fui professora, tipo coordenadora na época, creche, né? Depois eu passei do concurso para a prefeitura, eu fiz o PEC, né? Mas o PEC não dá... Explica um pouquinho o que é o PEC, as pessoas não sabem, né? O que é o PEC é o Magistério Superior, porque a LDB orienta que todos tenhamos o superior, eu só tinha o magistério. Então, na gestão do governo da Marta, ela ofereceu nível superior, mais magistério superior. Depois eu senti necessidade de fazer pedagogia para poder ascender na carreira, né? Ser diretora, ser coordenadora, porque é uma forma que a gente tem de implantar os projetos. Como professora, a gente fica muito na sala de aula, né? Fica só fazendo trabalho na sala de aula. Então, aí eu fiz pedagogia. Nos últimos 5 anos eu fiz 2 faculdades, assim, bem corrido, bem sacrificado. Mas não deixou os trabalhos sociais, que eu sei. Não, a gente continua a militância dos direitos humanos. Eu me formei como promotora legal popular. Explica um pouquinho o que é promotora legal. É muito interessante, porque é um curso dado pela União de Mulheres, né, e pelo Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. E para mulheres que tenham vontade, que entendem a importância de orientar outras mulheres para a sua libertação, para a sua autonomia, né, porque essa violência contra as mulheres está muito na direção da falta de conhecimento dessa mulher e da falta do sentimento, né, que ela não tem de ser autônoma, né? Isso é uma coisa cultural. Então nosso objetivo é a mulher, por exemplo, a ONG que a gente está já há algum tempo pensando em fundar, né, que é a Mulheres em Ação. O objetivo dessa ONG é trazer o protagonismo da mulher, né? E assim a mulher se sentindo autônoma, ela se faz respeitar, porque essa postura de vítima, né, de vitimizada pelo homem, é cultural também, né? Quer dizer, ela se sente vítima e acha que esse é o papel dela na sociedade, é ser vítima. E ela não consegue romper. Então, a educação
e a formação e a oportunidade. Isso é muito importante. Seria bom que outras educadoras fizessem, outras mulheres e outras educadoras também fizessem esse curso de promotora legal popular. É fácil? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. É feito na Secretaria de Justiça, ali onde tem na Praça da Sé, né? E no final do ano, as mulheres precisam entrar no site da União de Mulheres. E aí faz a inscrição. Chega no final do ano, o povo tem a formatura. Esse ano foi muito bonito, foi lá na Câmara Municipal, foi bastante significativa. E tem mulheres da cidade inteira. E agora já tem promotores legais populares em vários estados, várias cidades. Né? O movimento ampliando. Né? Muito importante para as mulheres, muito importante. Né? Então, eu queria só um minutinho lembrar as educadoras, os educadores, da importância de se participar mesmo de outras instâncias que não só dentro da escola. Né? Você precisa também estar junto com os movimentos, para você poder compreender melhor o seu aluno, compreender melhor o que fazer no projeto político-pedagógico da escola. É fundamental isso, é importantíssimo. E a gente vê muito as pessoas, os educadores, muito sufocados ali dentro da escola, né? E tentando resolver alguma coisa. Eu acho que não é só dentro, é fora, você tem que ir fora, né? Estar junto com os movimentos e avançar, colocar os alunos, né, nesse processo também, né? Olhar sua condição de mulher, assim, ter o magistério é constituído por muitas mulheres, né? Você tem muitas mulheres. E assim, cultural, como você falou, né? Mais mulheres na educação infantil, no ensino fundamental, os homens começam a aparecer mais no Fundamental 2. Isso, hoje nós já temos gente na educação infantil, homens na educação infantil, mas ainda é uma presença muito pequena, né? Muito pequena porque é visto como coisa de mulher, né? E nada é coisa de mulher, as coisas são dos seres humanos. Com certeza. Eu conheci um grupo de mulheres que ocuparam um prédio, né? Aqueles prédios que estão abandonados. Eu conheci um grupo no centro da cidade? No centro da cidade, na Avenida Mercúrio. Começando com elas, eu vi as crianças também, né? Que ocuparam aquele prédio. E muitas vezes os professores nem pensam, né, que seus alunos estão numa ocupação. Eu perguntei antes, morava onde? A gente morava na rua, embaixo do viaduto. Então a criança chega na escola sem as condições, né, que a escola exige determinadas condições para poder aprender. E uma delas é esse, onde está, onde fazer a lição de casa, vir com a roupa em ordem, nem com uniforme. Então, é como você disse, está na sociedade, está na grande escola da vida para aprender na escola. Né? E essa preocupação de conhecer, ela é fundamental, porque senão a gente não estabelece diálogo com ninguém. Né? E sem diálogo vai ter aprendizado como? A gente se estranha o tempo inteiro. Né? O nosso querido professor Paulo Freire, né, falava da dialogicidade. Eu não posso começar a educar ninguém se eu não conhecer exatamente o que pensa esse grupo com o qual eu vou trabalhar. É isso que ele dizia. Infelizmente, parece que esqueceram o Paulo Freire hoje, a gente não ouve mais falar, mas ele é um dos maiores educadores do século XX, ele foi um dos maiores educadores do século XX, no mundo inteiro, se fala de Paulo Freire, menos no Brasil. Menos no Brasil. Né? A gente vê essa questão de você ter programas prontos, isso tudo é abominável para Paulo Freire, porque vai impedindo justamente esse diálogo, né? Com o grupo com o qual você está trabalhando. Eu acho que é fundamental, uma coisa que você faz muito bem, é tentar sempre descobrir quem é o seu aluno. Quando eu trabalhei no Colégio Habib, onde você já foi diretora, a gente se conheceu, inclusive, mais tarde nós fizemos o primeiro encontro pais, alunos e funcionários. E nós fizemos uma pesquisa para saber quais os interesses, os assuntos mais importantes. Né? E nós fizemos tipo um pequeno congresso, né? Cada sala, com aluno, com pai, com funcionário. E depois do que foi decidido na plenária, aquelas propostas de resolução daqueles problemas, que é falta de professor, violência na escola, a gestão democrática, faz algum tempo, eu não lembro de todos os temas, seriam encaminhados pelo conselho de escola, pelas comissões. Né?
Então foi um trabalho que até hoje, cheguei outro dia lá, né, porque eu fui, ano passado fui trabalhar lá de novo, e a primeira coisa que a mãe que tem o barro em frente, ela lembrou e falou, Yara, vamos fazer outro encontro. Olha, 10 anos depois ela lembrava Eu me lembro desse encontro, eu já não estava, mas lá vocês me convidaram para ir ver uma parte disso tudo. Né? E foi feito um trabalho interessante que deixou alguns frutos. É uma pena que as pessoas chegam com outra cabeça e é tão fácil desmontar aquilo que as pessoas começam. Não sai da lembrança de quem participou, não sai da lembrança. Mas se você tem uma ação, uma atuação, uma gestão burocratizada, você não consegue manter aquela ação que foi dialógica. Né? Então, você tem uma gestão centralizadora, você não respeita a comunidade, você põe um muro lá em cima, né? Que lá no Habib puseram um muro lá em cima. Então, você tem o Habib, para quem está ouvindo, é uma escola municipal, né, onde nós trabalhamos, né? Tentamos fazer um trabalho interessante, mas que, como todo trabalho interessante, se ele não tem uma continuidade, uma política pública que sustente, né, que dê força, você não consegue manter. É fundamental. Né? O que eu sinto que eu tenho feito nesse sentido são pesquisas mesmo. Né? Algumas amigas falam assim, nossa, você faz porque você gosta. É claro que eu gosto porque eu vejo a validade. Né? Então, com todas as iniciativas de trabalhos que eu faço com adolescentes, de protagonismo e tudo mais, com comunidade, é uma pesquisa para ver se dá certo. Aí chego no encontro, nos diversos encontros com os professores, eu mostro, eu gravo, mas não tem continuidade, né? Existe já uma forma de fazer já estabelecida e cultural, que as professoras, não é só no Brasil, eu penso que, pelas conversas que a gente tem tido com outros professores de outros lugares, até ficou um professor francês na minha casa, de escola pública, inclusive, né? E ele falou, não é muito diferente. Né? Nós vimos naquele filme, esses muros da escola, é mais organizado, né? Mais organizado, que nem questão de recurso, não é? Porque a escola pública tem recurso. Organização e uma questão de mentalidade. Então, como se diz, os adolescentes não estão dispostos a serem transformados em alunos. E nós ainda temos essa mentalidade de transformar os adolescentes em alunos. Porque o aluno quer dizer sem luz. Tudo que eles não são é sem luz. Eles têm muita luz. Tem muita luz, muita iniciativa. Eles são... Se tivesse oportunidade, né, se tivesse mais oportunidade essa escola, refletisse até sobre o que os pesquisadores têm falado, têm insistido, mas a escola não se move. É uma coisa que a gente tem dito, né, no nosso portal, o Meu Guri, ele nasceu até para isso, nós podemos discutir um pouco mais com os professores, né, por sermos professores também, né, e professores de escola pública. Justamente isso, tem tanta pesquisa foi feita, já foi demonstrado o processo de desenvolvimento da inteligência por vários autores. E como é que a gente pode querer continuar trabalhando como no tempo da igreja, lá do tempo da era medieval, né? Mas aí a história da educação nos mostra que a escola pública ela não foi criada, e isso é importante que a gente saiba sempre, né? Que a gente reafirma, ela não foi criada para promover a transformação social, ela foi criada para fabricar operários, né? Para a indústria, para fabricar empregados um pouco mais especializados, um pouco menos especializados. Foi para isso que ela foi criada. Mas se nós, educadores, tivermos a consciência disso, nós podemos reverter muitas coisas, né? Até, inclusive, votando melhor, escolhendo melhor os governantes, ensinando os alunos a escolherem bem seus governantes, mostrando a relação que existe entre o conhecimento e a realidade, como você, a partir de um conhecimento, você pode mudar a realidade. Então, é muita coisa que se pode fazer na escola. E esse trabalho que você tem feito, a gente vê... O trabalho é uma tentativa mesmo, né? Não é experiência que a gente está fazendo com os alunos. Não é experiência. Você vai com algumas hipóteses
que são muito bem fundamentadas, algumas dão muito certo, outras não, e você reformula o que não deu. Não, mas o que a gente vê não é isso. Todas essas experiências, até por conta do que você falou da fundamentação, todas deram certo. Né? Nós fizemos no Jabaquara o primeiro encontro, Jogos da Amizade. No Jabaquara nós fizemos os primeiros Jogos da Amizade. Eu mandei convite para algumas escolas de segundo grau do estado e do município para fixarem para os alunos interessados em promover um festival de jogos. Quem deu o nome dos primeiros Jogos da Amizade foram eles mesmos. E essa minha preocupação foi porque eu trabalhava na DRE, na época NAI, né, Nucleação Educativa, e me colocaram alguns alunos em conflito com a lei, não sei se é assim que chama. Em conflito com a lei. Adolescentes em conflito com a lei, que estão em liberdade assistida. E falaram, vê o que você vai dar de atividade para eles. Aí ele pensou que eu fosse pedir para ele limpar alguma coisa, ou guardar, ou empilhar. Eu falei, você não quer fazer parte de uma comissão aí para a gente fazer um festival de jogos? E aí ele tinha um monte de amigos, né, que ele chamou também, eu falei assim, então vamos expandir para o nível para o segundo grau, para os colégios do estado. E nós nos reunimos, nós enquanto Nucleação Educativa, nós tínhamos a oportunidade de fazer convite para outras entidades do bairro, e nós fizemos no Centro Esportivo da Vila Guarani. E foi um sucesso. Interessante que nós trabalhamos com os voluntários. Tudo era voluntário. O ônibus para pegar o aluno era voluntário, o lanche era voluntário, tudo voluntariado. E no dia nada funcionou. Estava o secretário de Educação lá, e ele perguntou, botou a mão no meu ombro e falou, por que vocês tiveram tanta dificuldade? Eu falei, porque nós trabalhamos com os voluntários. Né? Mas nós superamos tudo. Nós, um com o outro, conversamos, pegaram o carro, foram pegar os alunos, a gente pegou o cartão, foi e comprou lanche, e eu havia comprado as medalhas, e foi muito interessante, porque como era um festival de jogos, um dava medalha para o outro. E depois mãe queria medalha, pai queria medalha, irmão pequeno queria, todo mundo queria sair com medalha, se sentiam todos premiados por estarem ali. E foi um sucesso. Eu fiquei super bronzeada, porque nós ficamos o dia inteiro acompanhando os jogos. O pessoal fala, foi para a praia, nós ficamos lá com os adolescentes. A praia do Jabaquara. Agora, uma coisa que eu fiquei muito contente, uma das meninas que foi responsável pela comissão, ela tinha depressão grave. E eu fiquei muito feliz quando a mãe dela chegou e falou que por conta daquela organização, ela se envolveu nesse protagonismo, ela tinha saído da depressão. Então essas lições são maravilhosas, então são todas experiências assim, muito válidas e que me reforçam muito. A gente estava conversando, a gente fica muito cansada, né? Dou aula em 2 escolas, estou sempre estudando, mas vale a pena, a gente ainda se envolve com um pouquinho de tempo que tem no sábado. Agora estou envolvida em conversar com os alunos da IMF onde eu trabalho, eles estão começando a se interessar para colocar som no recreio. E isso já deu assim, eu falo para os professores do nível 2, que eu sou professora de nível 1. Né? Deu um problema, porque eles disseram que não iam tocar funk, deram funk, tocaram funk, e o outro aluno veio reclamar, né, que não era uma boa letra, uma boa música, e foi muito interessante conversar com um rapaz que colocou funk, que ele esqueceu, ele não valorizou o que havíamos conversado. Como as meninas chegaram e pediram funk, o que teve valor para ele é o que eu sinto agora, ele não conseguiu elaborar um leque de hipóteses, porque eu conversei com ele, se der certo vai continuar, se não der certo a gente vai ter problemas para continuar, não que não vamos continuar, a gente vai ter problema para continuar. E na hora, e depois conversando no dia seguinte, que eu perguntei para as inspetoras como é que foi, né, ele falou, aí ele me justificou umas 15 vezes que as meninas tinham pedido, então para ele é um valor, né? Como nós vamos lidar com esse valor? Como é que nós vamos... Então foi muito interessante, eu passei isso para os professores na sala dos professores, né? Como vocês vão querer um entendimento diferente daquele que foi construído para ele, o valor é aquele, as meninas pediram, ficaram felizes ali, ele também, né? E não levou em consideração a projeção da atitude dele. Só valia o que ele estava pensando e sentindo naquele momento. Então, se a gente não faz isso, a gente não sabe, né, como lidar. E como é que nós vamos
nos relacionar com esses adolescentes para construir, para eles entenderem que dá para modificar. Isso é o mais importante. Você falou algumas coisas muito importantes aqui, eu queria ressaltar para a reflexão de quem está aí nos assistindo, os internautas que estão nos acompanhando aqui, né, na TV O Meu Guri. Primeiro você falou dos dos adolescentes em liberdade assistida, que você começou a trabalhar com eles, né? Nós sabemos que eles são obrigados a ir para a escola por ordem judicial, quando eles têm a liberdade assistida. Para quem não sabe, a liberdade assistida está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Ele pode ficar um tempo na Fundação Casa, uma instituição para jovens, e depois sair em liberdade assistida, ele já pode receber do juiz, né, a recomendação de liberdade assistida. A recomendação de juiz é para ser cumprida, como lei, né? Então, uma das coisas que ele tem que fazer em liberdade assistida é ir para a escola, é ficar na escola, né? E essa escola recebe muito mal. Eu tenho um amigo que trabalhou numa ONG especializada em dar curso para meninos que o juiz manda, né, para se integrar à sociedade. E esse é um fenômeno que eu vejo mais recente, porque esse trabalho que eu desenvolvo com os adolescentes já faz 10 anos, né? E ele diz que tem adolescente que senta e não quer fazer nada. E grafite sempre foi, né? Grafite é o hip hop, o break, sempre encantou, né? Uma forma de representar, eles querem mostrar o pensamento deles, querem. E eles não fazem nada, ele tem né, grande parte diz que no início ficou desesperado, o que mobiliza? Como um jovem de 14, 15 anos não quer nada, tem todo o material, tem todo, e ele senta e não quer nada. Né? Então, como a gente está conversando, eu acho que ele não acredita mais em nada. Acho que ele está ali para inglês ver, porque o juiz mandou, não tem nada a ver com nada, não vai chegar a lugar nenhum. E ele não tem mais esperança nenhuma nessa vida. Não tem esperança. Aliás, não é só o adolescente em liberdade assistida que não tem mais esperança em nada. Nós temos muitos adolescentes, inclusive em todas as classes sociais, que não tem mais esperança em nada e por isso, muitas vezes, é por isso que vive um dia como se fosse o último dia da vida, né? Faz um uso excessivo de droga abusivo, até ter uma overdose, não se importa com o risco de ter uma overdose, né? Eu acho que muito dessa questão de não ter o que fazer da vida, né? É da nossa sociedade mesmo, é um fenômeno desse momento, do século XXI. Né? E esse menino, em liberdade assistida, foi para o crime, ele já se estruturou ali no crime, mas até ele chegar no crime, alguma coisa aconteceu com ele. Né? E o que aconteceu com ele para que ele chegasse, né, nessa situação, né, de não querer nada? Você tem a delinquência em todas as classes sociais, né? Então, por que as pessoas acabam entrando nesses grupos de neonazistas, né? Ou então vão fazer o racha, né? Não tem nenhum amor, parece que perde assim, a capacidade de criar laços duradouros, né? Porque nós vivemos numa sociedade que está mesmo desse jeito, ela está mesmo com dificuldades, as pessoas se unem, se solidarizam, ter um amigo duradouro, até um namorado, né, pela internet hoje, eu namoro pela internet, eu fico,